tenho duas filhas biológicas, Suane, que tem hoje 25 anos, e Rayane, que tem 23. As duas sempre foram muito ligadas a mim, todas as duas. Só que Suane sempre foi gordinha, sofria bullying por ser obesa e essas coisas todas. Só que aí, quando ela fez 18 anos, ela decidiu fazer a cirurgia bariátrica, e depois da cirurgia bariátrica, ela disse para mim que ia estudar fora. Mais adiante, Rayane me fala: mãe, eu acho que você precisa visitar Suane. Vocês têm coisas para conversar, Suane precisa ter você mais perto. E aí eu decidi passar um período com ela lá em Jaguarão. Quando eu cheguei lá, eu acho que não passei 2 dias com ela, ela veio me contar que ela era lésbica. E aí quando ela falou, eu me vi como uma pessoa completamente diferente de tudo que eu pregava. Eu dizia que eu era pessoa que não tinha preconceitos, que aceitava todos os filhos gays, os amigos gays das minhas filhas em casa. As amiguinhas lésbicas era o lugar que elas tinham para ir, era a minha casa. Mas quando ela falou para mim, aí eu caí. Minha postura era outra. A gente discutiu, a gente brigou naquele dia, eu fiquei sem falar com ela. Eu acho que acontece com todo mundo. Quando a gente fica aflita pela situação do filho, seja ela de descoberta ou de alguma agressão que o filho sofre, a gente começa a procurar as redes sociais e procurar ver grupo, e eu acho que a intenção é: vou procurar um grupo de autoajuda, sabe? E aí a gente começa a pesquisar e descobre o Mães pela Diversidade, como existem outros grupos na rede social, né? E aí eu descobri o Mães, comecei a militar, e hoje eu digo a ela assim, que foi o jeito que eu encontrei de me redimir com ela. E eu acho que isso eu já resolvi com ela. A partir dali, o trabalho agora era fazer pelos outros. E o que eu falei para ela, eu falei para ele igual. Eu disse: um tem que entender o outro. Se não houver entendimento entre os dois, essa relação não flui. E aí eu descobri um mundo imenso de personagens LGBTs, que eu chamo de personagens, mas que eu prefiro chamar de meus filhos também, que eu trouxe para perto e que procuram mães, às vezes porque querem um abraço, porque querem alguém para conversar com a família, para mediar um conflito familiar. E aí é que eu acho a parada mais legal, que é a gente ir para dentro das famílias e tentar mostrar para eles onde está o erro. Às vezes é achar que Deus quer isso e Deus nunca disse isso a ninguém, ou que a minha religião é maior e se sobrepõe à relação que eu tenho com meu filho. E aí eu vou lá dizer para ela: não é assim, pense direitinho, venha para junto para não perder seu filho. Eu hoje tenho um orgulho de dizer que no grupo aqui eu não tenho nenhuma mãe que tenha vindo pela dor de perder um filho. Sou a mãe de Gustavo, moro em Olinda, ele representa a letra T, né? E eu vim aqui para conhecer, né? Conhecer como é o trabalho de vocês e também me ajudar, né? Porque sinceramente é difícil, né? É muito difícil. Ali as pessoas entram no movimento, encontram o movimento e vão lá, tipo feito eu fiz, procurar um grupo de autoajuda, um lugar onde você converse com alguém, com seus pares e sinta a mesma dor, a mesma vivência e tal. Mas algumas pessoas vão muito, assim, procurar um jeito de militar, de fazer alguma coisa para mudar o mundo, para o seu filho ser respeitado, e isso é que a gente chama de militância. Aí o que acontece? Quando eu levei esse choque de realidade do que poderia estar por trás de ter um filho trans, né? O que a sociedade poderia oferecer ao meu filho, a questão da empregabilidade, a questão dele largar os estudos, eu me deparei com a realidade dele se assumir dentro de um colégio católico, extremamente religioso, e que ele sofreu preconceito por parte da equipe docente, dos professores, dos coordenadores e da psicóloga do colégio. Eu sou a mãe do Theo, é uma experiência nova, né? Essa reconstrução que a Joana falou, ela também acontece nas mães. No virtual é muito massa, porque você localiza as pessoas, mas olhar no olho e abraço não dá para ser virtualmente, né? Aí eu procuro marcar mensalmente um encontro e aí eu abro para mais gente, porque ali as pessoas vão, conhecem o grupo, orientam outros a procurarem. A gente faz um encontro também só de mães, que é aquele onde elas... É porque elas confundem bastante. No encontro da praça,
que seria uma coisa para todo mundo falar e falar coisa legal e tal, não sei o quê. Geralmente as mães vão muito aflitas para falar delas. Só que eu conheço a cria que eu botei no mundo, a educação que eu dei. Ele tem bases religiosas, éticas, de moral, de bom costume, do que quiser chamar, de caráter, ele tem. E para mim fica difícil olhar para o meu filho e achar que ele está falando de safadeza, entre aspas. A gente tem feito um trabalho legal, mas como eu estava falando antes para vocês, a maioria das pessoas que vêm procurar o Mães vem pelo coração mesmo e acha que a gente tem, nesse coração grandão que a gente leva no peito, a gente tem um abrigo para colocar todo mundo. E a gente não abriga ninguém, a gente não tem condição de assistencializar ninguém. Nosso movimento ele é suprapartidário, é laico e é sem fins lucrativos. Nós não temos recursos para manter uma casa de abrigo, por exemplo. A gente está lutando para ter um CNPJ, quer dizer, a Nacional hoje tem um CNPJ, para a gente conseguir trabalhar projetos e trazer projeto de casa-abrigo para cá, mas com essa visão. A nossa intenção de casa-abrigo é trazer eles para cá, porque a situação, principalmente com a população T, ela é urgente. Quando alguém bota para fora de casa, essas pessoas ficam perdidas. A gente está aqui para apoiar o filho, estendendo a mão à mãe. Sem ela, a gente não vai. A gente vai até acolher, mas eu vou estar sempre insistindo em chegar na mãe dele. Vocês entenderam? Então eu espero que realmente as mães entendam a necessidade delas estarem juntas. Aquela história do olho no olho. Vai na casa da pessoa, toma um cafezinho, conversa um pouquinho. Não precisa se expor e nem chegar logo com o cartão do Mães e entregar para não assustar. Vamos conversar. Ah, tu tem filho gay e tal? Eu também tenho. Na verdade, eu tenho um monte, né? Vamos conversar sobre isso? Qual o problema? Tu sente dificuldade com a sociedade? Porque às vezes não é a pessoa que tem problema com isso, não. Ela está preocupada com todo o entorno. É com o parente que vai no almoço de domingo destratar o filho dela. É com a igreja que ela vai chegar lá ouvindo uma coisa que não está em canto nenhum, mas ela vai trazer para ela. É com um político que vive por aí gritando que nossos filhos são aberração, são filhos do diabo, que vai tudo para o inferno, né? Então ela está preocupada com uma série de coisas e está tirando o foco do que de verdade importa, que é o amor dela. Me empurraram, digo, não, agora eu tenho que realmente me mexer, vamos se mexer, agora, e não paro mais, não paro mais. Se alguém tiver que dar um tapa, vai ter que dar em mim primeiro. Vai ter que chutar a mim primeiro, antes de chutar um dos dois. Ou qualquer um dos filhos do Mães pela Diversidade.